como é importante você ser grato a tudo e a todos, né? Não somente a Deus, mas também as pessoas que te ajudam. É isso um pouco que vamos aprender hoje aqui em Romanos capítulo 16, o último capítulo dessa epístola de Paulo aos Romanos. Vamos, então, ver o que o Espírito Santo quer falar conosco. Senhor Jesus, o Senhor é a luz que ilumina o nosso entendimento e fala com a gente. Por isso, que a Tua palavra venha a ser revelada a nós, pequeninos. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que os recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Quando ele fala aqui, nesse versículo 3, de Priscila e Áquila, é um casal muito usado por Deus. E eles se converteram um dia, em Atos, numa confusão que houve. Olha só o que o Bispo Macedo diz. Priscila e Áquila se tornaram grandes amigos de Paulo. Eles abraçaram a causa do Evangelho de tal forma que arriscaram a própria vida em favor do apóstolo. Apesar de Paulo não relatar quando ocorreu essa memorável ação do casal, alguns estudiosos acreditam que foi no dia do tumulto citado em Atos 19, 23 ao 40. Independentemente da data desse acontecimento, o fato é que os dois eram servos dedicados a Deus, pois disponibilizavam seu tempo e a própria casa para os encontros dos cristãos. É contagiante vermos relatadas na Bíblia a sintonia e a comunhão com Deus desse casal que se empenhou a aprender e a divulgar a sua palavra. Que muitos casais como este se levantem na igreja do Senhor Jesus para que sejam instrumentos da salvação nas mãos do Altíssimo. Você sabe que, a obra precisa de pessoas como esse casal. Se não fosse por eles, Paulo não teria conseguido fazer muitas das coisas que ele fez. A igreja também é assim. Nós, pastores, não podemos fazer tudo sozinhos, precisamos dos obreiros. E assim por diante. Quando a gente olha a história do Bispo Macedo, também foi preciso um casal, Um senhor que foi em busca da solução do problema que ele tinha com a mulher ficou curada, foi ele até que encontrou o galpão da antiga funerária, e dali começou, todo o trabalho da igreja, A base desse trabalho é a fé, mas existem os seus cooperadores. Quem dera encontrar nas igrejas, em todas as igrejas, pessoas assim como esse casal aqui, Priscila, Áquila, também o Epineto, a Caia, são pessoas dedicadas à obra, 100%, podemos contar com elas. Aí diz o 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo, saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Ele adotou também ela como mãe dele. O Bispo Macedo diz assim, saudai. Paulo fez questão de saudar Rufo, a quem chamou de eleito ou escolhido, e a sua mãe, que era muito querida por ele. Com seus cuidados,
ela tratava Paulo como um filho, e ele, por sua vez, o considerava uma mãe. Há muitas mulheres que são como mães para os servos de Deus, pois seus conselhos, baseados em suas experiências com o Senhor, são verdadeiras pérolas. Essas mães espirituais são preciosas no ministério de qualquer homem ou mulher de Deus. Em todos os lugares do mundo, encontramos mulheres com esse mesmo perfil da mãe de Rufo, cujo prazer é estar na casa do Altíssimo servindo-o com suas ofertas, com seus jejuns e com suas orações pela sua obra e pelos seus servos, sabe? Eu também lembro muito bem de pessoas obreiras por onde eu passei, que também cuidou muito bem de nós, né? Não tem como esquecer muitas delas, é impossível. Pessoas que estavam sempre presentes, às vezes sem falar uma palavra sequer. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu, a sua irmã, e as Olímpias, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Aí você pode perguntar com dúvida o que é ósculo. É aquele beijo no rosto. O 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissessões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha só, que interessante, né? Se naquele tempo já existia aquelas pessoas que se levantavam contra, né, o que era ensinado, muito mais hoje, né? Muito mais fácil hoje até. Porque hoje com o telefone você pode viajar a qualquer parte do mundo e você pode ouvir qualquer pessoa. E qualquer pessoa que esteja com más intenções por trás das palavras dela, sem que você saiba. Naquele tempo já existia escândalos. Nos dias de hoje também. Então, a Bíblia é tão atual quanto foi naqueles dias que ela foi escrita. Olha o 18. Porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, quer dizer, às suas vontades, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos, comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Veja que importante, né, esse trabalho que o apóstolo Paulo fez, estruturando as pessoas e também preparando elas para aquelas pessoas que viriam atrás dele, às vezes, até fazendo o trabalho contrário do que ele havia ensinado. A pessoa que ouviu a Paulo e agora ouve, por exemplo, uma pessoa com más intenções, né, querendo os benefícios próprios, ela vai poder saber avaliar muito bem o que ela ouviu antes e o que ela está ouvindo agora e fazer suas próprias escolhas. Porque ninguém é responsável pelas escolhas que você faz, senão você mesmo. O Bispo Macedo diz assim, nesse comentário do 17 ao 18, dissessões e escândalos. Naquela época já havia falsos pregadores e falsos mestres, que agiam como lobos famintos, prontos para devorarem suas presas. Esses nomes não serviam ao Senhor Jesus, mas aos seus próprios interesses. Eles atuavam nas igrejas cristãs, implantando no coração dos desatentos na fé doutrinas contrárias à verdade do Senhor Jesus. Semelhantemente, nos dias atuais, muitos enganadores têm atuado nas igrejas e no meio cristão de um modo geral. Eles não têm nenhum interesse em ajudar os aflitos sofridos, pelo contrário, pensam apenas em semear dúvidas quanto à palavra de Deus. É preciso reconhecê-los, defender a fé e fugir deles imediatamente. Quem procede assim é sábio e prudente, conserva intacta a própria salvação. Por isso a necessidade de você ouvir a Deus através da palavra dele. Deus fala com você. Não tem a pessoa que tem a palavra de Deus não tem como ela ser enganada. O próprio Senhor Jesus venceu a Satanás quando foi tentado no deserto com a palavra. Olha o que diz o comentário do 20. Esmagará em breve Satanás. Com essa afirmação, Paulo quis fortalecer a igreja diante das lutas
que ela enfrentava por causa da fé no Senhor Jesus. Satanás é o arqui-inimigo de Deus e o adversário da nossa alma. Como opositor da fé cristã, ele tem espalhado os seus anjos decaídos para cegar as pessoas a fim de que elas não creiam e não reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Felizmente, ele venceu o diabo na cruz, bem como todos os principados, potestades e forças espirituais do mal. Todos estão debaixo dos seus pés e também dos pés daqueles que são cheios do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E aí, dando continuidade agora no 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tércio, ele era um escrivão, escrevia por Paulo, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto. E graças a Deus, sabe? Nós somos esses pequeninos que Deus tem revelado a palavra dele. Se você tem lido junto comigo, você tem visto maravilhas. Um verdadeiro banquete a palavra de Deus para aqueles que meditam nessa palavra. No 26. Mas que se manifestou agora e se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. E o Bispo Macedo termina dizendo o seguinte: Deus é único e sábio. Naquela época, os romanos adoravam muitas divindades, inclusive cultuavam o próprio imperador. Por isso, corajosamente, Paulo finaliza a sua epístola esclarecendo aos cristãos romanos que o único Senhor e Deus de toda a terra é o Todo-Poderoso. Somente Ele é imutável, fiel, autoexistente e eterno. Além disso, apenas Ele pode realizar impossíveis, sarar as feridas do coração e trazer a paz. O Altíssimo também é o único que não mente e que tem plena sabedoria para governar o universo. Em outras palavras, é perfeito Criador, Consolador e amigo verdadeiro. Enfim, o nosso Deus tem todas as respostas porque é o único e sábio. Diante disso, deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração e dirigir todos os nossos passos e pensamentos. Afinal, foi Ele quem deu o seu Filho unigênito em sacrifício por cada um de nós a fim de nos salvar. Portanto, é o único digno de todo louvor e de toda nossa adoração. Graças a Deus. Se você conseguiu chegar aqui conosco até o capítulo 16 de Romanos, você é um vencedor. Vamos continuar? Então, não vamos parar por aqui. Vamos agora dar continuidade ao próximo livro, que é o livro de Coríntios. Existem duas cartas ao Coríntios, a primeira e a segunda. Nós vamos começar pela primeira. Se você está interessado em ouvir a voz de Deus, então não para por aqui não. Vamos continuar. Tá ligado? Fique você bem, fique com Jesus e até Coríntios. Vamos ler a carta aos Coríntios. Fique bem.